Uma boa tarde a todos e todas. É mais uma tarde do webinar da DGE. Esta semana tem sido sessão contínua, por assim dizer. Sou José Carlos Sousa, diretor de Serviços de Projetos Educativos na Direção-Geral de Educação e gostava de vos dar as boas-vindas a este webinar denominado Animais Noturnos, quem são? E nesta linha de pensamento de quem são os animais noturnos, gostava de deixar 3 ou 4 ideias-chave para quem nos segue e para tentarmos aqui perceber algumas das dinâmicas que estão aqui subjacentes. Por um lado, agradecer ao Jardim Zoológico, na pessoa do Diogo Gomes, que aqui estará para fazer uma intervenção, agradecer à Universidade, à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a presença da professora Ana Rainho, e agradecer ao agrupamento de escolas da Gafanha de Nazaré, que tem aqui como representante a Catarina Alves, que já vão ver a seguir. Isto, quando é de câmara fechada, é sempre diferente. E temos aqui um triângulo, enfim, vamos dizer que não é um triângulo, mas que é um quadrado que tem 4 lados fantásticos. Por um lado a DGE, por outro lado o Jardim Zoológico, por outro lado a escola e por outro lado o pensamento científico e aquele que, de alguma forma, é o pensamento empírico que suporta muito daquilo que acabamos por fazer. E isto é uma ideia que a DGE tem vindo a tentar cada vez mais vincar em todos estes webinars. Ou seja, trazer quem conhece, trazer quem trabalha com, trazer quem tem o conhecimento de. E este é o desafio para as escolas. O desafio para as escolas não é ficarem enredadas dentro, e não levem, ponham aspas se quiserem nas enredadas, mas não ficarem fechadas dentro do seu círculo e procurar no exterior aquilo que pode valorizar essas mesmas escolas e que pode valorizar os seus projetos e que pode valorizar, em suma, os alunos e o conhecimento desses alunos. Temos aqui como projeto base, ou como perfil base, o próprio perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, que, num dos aspectos ligados às áreas de competência, tem a questão do bem-estar, da saúde e do ambiente. E parece-nos que esta área de competência pode perfeitamente ser trabalhada neste webinar, independentemente do webinar ser trabalhado mais na linha da educação ambiental, mais na linha do bem-estar animal, que não será, penso eu, mais na linha da sustentabilidade, mais na linha ligada, inclusivamente, aos direitos humanos. E, portanto, entre estes vários domínios que se interligam, haverá com certeza espaço para falarmos destes animais noturnos, o que nos trazem, o que nos propiciam, o que nós lhes podemos proporcionar, como aparecem, enfim, como é que eles entram também, entre aspas, nas nossas vidas. Isso será, de certa forma, relevante. Depois, a questão de termos, além destes convidados, ter o facto da Catarina Alves ser uma jovem que já participou na questão dos jovens repórteres do ambiente, no programa dos jovens repórteres do ambiente, no âmbito da APA, que já fez uma análise e uma passagem pelo ZU à noite, e que é uma jovem com experiência. E estas experiências, estas vivências, têm muito a ver com um dos princípios base do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, que tem a ver com a ousadia. E isso não nos deve faltar, independentemente do número de cabelos brancos que tivermos. Ou seja, a ousadia tem que ser algo que nos faça vibrar, que nos faça ir à procura, que nos faça pesquisar, que nos faça endossar perguntas e que nos faça encontrar novas pessoas, novas gentes, novos contextos e novas realidades. E é nesta grande linha de pensamento que aqueles valores que estão inscritos também eles no perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, como a excelência, como a cidadania, a participação, como a responsabilidade, podem ser valorizados. E é isso que queremos, de alguma maneira, é valorizar as crianças e os jovens que são nossos alunos em função de informação que lhes podemos prestar e que eles, de uma forma crítica, possam analisar e tomar depois as suas devidas posições. Um agradecimento único à equipa da DGE, à minha equipa, que está aqui hoje,
com o Rui Lima no controle técnico da emissão, como nós habitualmente dizemos. Depois, a Helena Gil, a Dina Paulino e a Isabel Lopes, que fazem parte deste domínio da educação ambiental, entre outros, e que proporcionaram este webinar com os diferentes convites que acabaram por endereçar, e um agradecimento mais uma vez a todos aqueles que aqui serão preletores e que de alguma maneira vão enriquecer aquilo que nós conhecemos sobre esta matéria. Portanto, o desafio está lançado, vamos perceber quem são estes animais noturnos e o que é que eles efetivamente preconizam, fazem, acabam por nos acomodar ou incomodar, por vezes. Portanto, uma boa tarde para todos e todas. Foi um gosto. Muito obrigado. Helena, faz favor. Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Muito obrigado por estarem aqui. Sei que depois de um dia de trabalho estarem aqui é um esforço, mas também, com certeza, estarão por prazer. Eu sei que vai ser, calculo, pelos palestrantes que nós vamos ter, que vai ser uma boa conversa, e para não me alongar mais, eu vou convidar o Diogo Gomes, pertence ao Jardim Zoológico. Portanto, o Diogo é licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi licenciado em 2010, é formador na área de Educação Ambiental, educador e animador do Jardim Zoológico desde 2011, técnico educativo, responsável pelos programas educativos escolares no Centro Pedagógico do Jardim Zoológico. Olá, Diogo, boa tarde, tudo bem? Olá a todos, muito obrigado pelo convite, antes de mais. É um gosto estar outra vez consigo aqui, é muito bom ouvi-lo. Vamos falar desta vez sobre animais noturnos e eu gostaria de saber, não sei se o Diogo iria fazer isto, mas depois pode responder a esta pergunta. Gostaríamos de saber sobre os comportamentos e as adaptações em contexto de jardim zoológico. Nós vamos falar em contexto de jardim zoológico, não é? E também temos que saber isto. E depois também gostaríamos de saber se existe um manejo específico para estes animais. Portanto, tudo isto em contexto de jardim zoológico. E gostaríamos que realmente elucidasse quem nos está a ouvir e depois também quem for ouvir este webinar nas suas escolas e nas suas aulas de atividades para estes animais. Muito obrigado, Diogo, por ter aceito o nosso convite. Até já. Obrigado, Helena, e obrigado mais uma vez à DGE pelo convite de poder estar presente em mais um webinar e de partilhar este conhecimento que existe aqui no Jardim Zoológico sobre estas temáticas que sabemos que são do interesse de muitos professores e também de muitos alunos. Para não perder mais tempo, eu vou já partilhar o meu ecrã para poderem ver a pequena apresentação que preparei para então este webinar. Penso que já estejam a ver então a minha apresentação, em que fala dos animais noturnos, ou seja, de quem são estes animais, e tal como a doutora Helena estava a dizer, é isso mesmo que eu vou falar. Muito rapidamente, e para não perder tempo, vou apresentar o Jardim Zoológico para fazer um enquadramento do porquê de estarmos aqui. É obviamente um espaço de lazer onde podemos observar várias espécies de animais e de plantas também. Animais esses que são, nunca nos podemos esquecer, animais selvagens e que estão mantidos sob os nossos cuidados humanos, não é? Aqui no Jardim Zoológico. Há algo que foi evoluindo ao longo do tempo, foi este conceito de bem-estar animal, que já foi até referido num passado webinar aqui desenvolvido por nós, e então nós daqui, com estes animais que estão no Jardim Zoológico, temos em conta as suas necessidades de bem-estar e de comportamentos naturais. É uma instituição que é certificada, ou seja, que certifica a sua qualidade e a preocupação não só com o bem-estar dos animais, mas também com a sua conservação nos mais variados habitats, desde associações como a UASA e a EASA, que reúnem vários jardins zoológicos e aquários a nível europeu e mundial, a IUCN, já muito conhecida, a Alliance, que trata até mais de mamíferos marinhos e de animais marinhos no geral, e então estas e muitas outras instituições que nos certificam. Hoje, já com 138 anos, o Jardim Zoológico é uma instituição de referência nacional e internacional, não só ao nível da educação, mas também
para a conservação. Este até o nosso lema aqui do Centro Pedagógico, educar para conservar, pois só assim acreditamos que é possível alterar o rumo dos acontecimentos e que todos sabemos da perda de biodiversidade que está a acontecer por todo o planeta. Hoje em dia, então, ao fim destes 138 anos, o Jardim Zoológico tem uma nova missão, uma nova mensagem, sempre com os olhos postos na conservação da vida selvagem, seja ela fauna, seja ela a flora. Todas as nossas atividades estão relacionadas com as nossas missões, também elas muito importantes, e que são os pilares da nossa ação. Numa primeira instância, a investigação, ou seja, que desenvolvemos a investigação científica nas mais variadas áreas, não é? Desde a biologia, a medicina veterinária, entre outras, a conservação, que temos muitos projetos de conservação espalhados por todo o mundo, que são apoiados diretamente não só pelo nosso jardim zoológico, mas por outros jardins zoológicos que estão espalhados pelo nosso planeta, e obviamente a educação, esta missão que me diz muito a mim, visto que é onde eu faço o meu trabalho diário, numa base diária, com as escolas e com os vários visitantes que vêm até ao jardim zoológico. Focando então no tema que nos traz aqui hoje, é importante então começar por perceber o que são estes animais noturnos. É preciso perceber esta definição, não é? E algo que aparentemente é muito simples, não é? Um animal noturno é um animal cujo período da sua maior atividade é a noite, não é? Opondo-se assim aos animais que estão mais ativos durante o dia, ou seja, os diurnos. E ainda existe uma grande percentagem de animais das mais variadas classes que podem ser encaixados nesta categoria dos animais noturnos. Para tal, estes animais apresentam algumas adaptações, ou seja, estas adaptações podem ser morfológicas ou até em termos de comportamentos que lhes permitem esta vida ativa durante a noite. A primeira delas, e aquela que eu ia já começar por destacar, e fazendo então aqui uma apresentação de cada uma destas adaptações destes animais, vou falar sobre o silêncio. Habitualmente estes animais que têm o seu pico de atividade e que estão mais ativos durante esta altura, ou seja, durante a noite, são animais cujos movimentos, as suas deslocações pelos mais variados habitats são muito silenciosas. E posso começar até pelo exemplo desta coruja das neves, que tem aqui na imagem mais atrás. As corujas, de uma maneira geral, têm adaptações para as ajudar a serem muito silenciosas durante os seus voos. Essas adaptações principalmente são na zona das asas, nas penas que têm nas asas, algumas penas, em que apresentam uma estrutura que é muito semelhante a um pente e que faz com que, ao bater as asas, o vento, o ar possa passar e não faz aquele som mais habitual, como nós às vezes ouvimos na rua um pombo a voar, não tem esta capacidade de fazer estes voos silenciosos. Estas corujas têm muito esta adaptação e que lhes permite não serem detectados, por exemplo, por uma presa. Mais aqui nesta imagem do canto superior direito, temos uma pata de um animal que acho que todos vocês conhecem e que alguns até nós temos em casa, os gatos, não é? Os seus primos domésticos. Esta pata que vocês estão a ver aqui é de um tigre e nós podemos observar outra adaptação que alguns animais têm, nomeadamente os felinos, para serem silenciosos nestas movimentações que fazem nesta altura do dia. Estes animais têm umas almofadas a cobrir toda a pata e que lhes permite essa locomoção ao longo de uma floresta de uma forma muito silenciosa e o objetivo é o mesmo. No momento de uma caçada por emboscada, não fazem barulho e podem aumentar as probabilidades de apanhar uma presa. De seguida, outra característica muito interessante no que diz respeito aos animais noturnos é a audição. Este sentido é normalmente muito desenvolvido por parte destes animais, tem uma excelente audição. Muitas vezes é melhorada pela anatomia do seu corpo, ou neste caso das suas orelhas,
que são normalmente muito flexíveis, como nós vemos aqui nesta imagem desta raposa, tem umas orelhas muito grandes e que até têm a capacidade de se movimentar de uma forma autónoma, e é quase como se funcionassem como duas antenas que vão em direção ao som, ou seja, de onde vem esse som, e é isso que vocês estão a ver aqui, uma cria que foi captada aqui nesta câmara e a sua progenitora que se mantém aqui por perto. Depois temos mais uma vez as corujas, que são animais dos que estão mais adaptados a esta vida noturna. Têm outra característica, que são os seus ouvidos assimétricos, que lhes facilita a detecção das presas. E não sei se vocês têm esta noção, mas uma coruja tem a capacidade de detectar um pequeno rato a pisar um ramo a 23 metros de distância. Ou seja, aqui nós temos esta noção da amplitude que eles conseguem e desta capacidade que têm de ouvir os sons. Passando agora para a visão, os animais noturnos têm este sentido, também ele muito, muito desenvolvido, não é? Ou seja, para compensar a ausência de luz que existe à noite, e posso-vos dar alguns exemplos. Normalmente, uma das adaptações é o facto de terem olhos normalmente muito grandes, ou seja, maiores do que os restantes animais, não é? Isto vai permitir-lhes uma maior sensibilidade ao que está ao seu redor e permitir uma melhor captação da imagem. Muitos felinos e outros animais têm também uma adaptação interessante que se chama a tapetum lúcido, é assim um nome um pouco estranho, mas é nada mais, nada menos do que uma membrana que está na zona dos olhos e que muitas vezes nós vemos quando passamos de carro à noite, com os animais que estão com os olhos a brilhar, é graças a esta membrana que reflete a luz que existe e quase que funciona como duas lanternas para facilitar, então, a visão destes animais e para os tornar mais aptos à noite. Há ainda algumas espécies com órgãos ou receptores sensoriais, como é o caso desta cascavel que vocês estão a ver na imagem, que tira partido, eu vou tentar mostrar aqui com o meu rato, destes dois orifícios que tem aqui nesta zona, entre os olhos e a sua boca, que se chamam focetas loreais. Ou seja, neste caso, é um órgão sensorial que permite detectar variações da temperatura. Ou seja, tem pouca luz e, através da temperatura dos outros seres vivos que estão à sua volta, ela tem a capacidade de detectar uma mudança dessa temperatura e de encontrar uma presa ou até algum predador que esteja por perto. E então é localizado nesta zona que vocês estão a ver aí na imagem. Outra adaptação que alguns animais têm em relação aos seus órgãos ou receptores sensoriais é, no caso, mais uma vez, dos felinos, um grupo que tem muitos animais noturnos, não é? É esta pantera nebulosa que vocês estão a ver aqui, um dos animais que vocês podem ver no Jardim Zoológico e que faz parte aqui da nossa coleção, as suas vibriças. Se eu falar em vibriças, vocês muito provavelmente não estão a ver exatamente de qual é que é este órgão, mas são estes bigodes que os animais têm e que lhes permitem, então, uma melhor percepção do ambiente que está ao seu redor, e é uma vantagem muito grande para estes animais, e também os nossos gatos em casa que têm estes bigodes usam-nos de uma forma muito ativa para detectar aquilo que está à sua volta. Ecolocalização, não me vou alongar muito nesta descrição e neste procedimento, porque vamos de seguida ter uma especialista que vai falar sobre esta temática, mas é também, no fundo, um sentido que estes animais têm através de emissão de ondas, como no caso dos morcegos que vocês estão a ver aqui nesta imagem, alguns cetáceos também têm essa capacidade. Depois, estas adaptações são inúmeras, desde as aranhas, ou esta tarântula que vocês estão a ver aqui, e que usam os seus pelos para detectar algum sinal que venha do exterior, até mesmo quando fazem teias, algum animal, alguma presa que fique nessas teias, também através de receptores que têm, percebem as vibrações dessas teias para irem ao encontro desse indivíduo, que pode ser o seu alimento. As vocalizações, não é? Quando nós pensamos na noite, e numa noite de lua, que toda a gente imagina um lobo a uivar, ou seja, as vocalizações fazem parte da comunicação
que é feita pelos animais noturnos. Também, toda a gente já se apercebeu que as serpentes usam a sua língua, esta língua bífida, para detectar o ambiente à sua volta, e depois a marcação de território, como vocês estão a ver nesta imagem do canto inferior direito desta chita, que está a marcar território, e é também uma ferramenta de comunicação entre estas espécies e entre várias espécies durante o período noturno. Para tal, ou seja, estas adaptações dão-lhes algumas vantagens, obviamente, e essas vantagens são bastante simples, ou seja, obviamente que os animais que estão mais adaptados a esta vida noturna obtêm uma predação mais eficaz, ou seja, é mais fácil, por estarem tão adaptados, de apanharem alguma presa que não esteja tão adaptada a estas condições que se fazem sentir durante a noite. E é o que vocês estão a ver aqui nesta imagem, desta geneta que leva um animal na sua boca, porque o capturou. Ao mesmo tempo, o que é uma vantagem para os predadores também pode ser uma vantagem para as presas. Algumas presas aproveitam a noite para evitar a predação por espécies diurnas, não é? Ou seja, aumentam a sua atividade durante a noite para que durante o dia não sejam capturados, ou seja, predados por esses animais, e para também, ao mesmo tempo, para reduzir a competição com outros animais que estão mais ativos durante o dia, e assim têm um acesso mais facilitado a vários recursos, como comida, água ou até algum abrigo. Outra característica, à noite, normalmente, as temperaturas baixam, e outra vantagem que estes animais têm é em climas onde que são mais quentes, não é? Na altura da noite, ao baixar essa temperatura, é uma vantagem para estes animais, não é? E aqui neste caso os koalas, que são animais noturnos. Não sei se vocês tinham esta ideia desta classificação. Apesar de dormirem muitas horas ao longo do dia, normalmente a altura onde tem um pico de atividade é ali na altura do crepúsculo, ou mesmo até numa fase mais tardia durante a noite. E então, ao estar mais ativos durante esta hora do dia, perdem menos energia e evitam também a perda de água do seu corpo. Nos animais, às vezes, que habitam ou que vivem mais perto das zonas urbanas, também têm uma vantagem nesta atividade noturna, que é o quê? Ao estarem mais ativos à noite, reduzem o contacto com as pessoas e podem vaguear mais facilmente por estas áreas urbanas, e reduzem-se este contacto com pessoas, que às vezes estes conflitos que existem entre animais noturnos e as pessoas, às vezes nem sempre acaba bem, e então evitam que exista esse contacto. Na perspectiva do jardim zoológico, e já para terminar a minha intervenção, existem aqui algumas adaptações que são fundamentais para que estes animais se adaptem a esta vida e a esta atividade noturna. A primeira delas, e não sei se já alguém tinha pensado nesta questão, que é, num jardim zoológico nunca existe iluminação dos espaços, ou seja, à noite, e se pensarem na altura do inverno, ali em dezembro, nós saímos daqui às 18 horas e no exterior não se vê nada, porque não existe um único candeeiro. Isto tem uma razão de ser, porque se houver alguma fonte de iluminação externa, estes animais não vão fazer o seu ciclo de dia e de noite. Então, não pode haver nenhum tipo de foco de luz para que estes animais, quando cheguem à altura da noite, que fiquem mais ativos, ou então que fiquem a dormir. No caso dos felinos, aproveitam, e dos animais noturnos, aproveitam esta noite para estar mais ativos. No caso dos animais diurnos, quando chega esta noite e fica mesmo escuro, aproveitam então para dormir e para descansar. No outro caso, que também existem em alguns jardins zoológicos, fazem uma inversão do ciclo de luz, ou seja, estes animais normalmente vivem em instalações interiores, ou seja, onde
está um ambiente completamente controlado, ou seja, não entra nenhum tipo de luz, e esse ciclo de luz é invertido, ou seja, enquanto está de dia, para nós, para aqueles animais é de noite, porque o Jardim Zoológico artificialmente inverteu este ciclo de luz. Tem algumas vantagens, esta alteração de ciclo de luz, porque faz com que os visitantes possam conhecer estas alterações, estes comportamentos naturais dos animais, que durante o dia isso não acontece. Para tal, uma das nossas missões, como já vimos, é a educação. Ao longo do dia é muito comum nós ouvirmos alguns comentários dos nossos visitantes que passaram pela instalação dos tigres, não é? Que vocês agora já sabem que é um animal noturno, passaram lá às 10 da manhã e ele estava a dormir, passaram às 2 da tarde e ele estava a dormir no mesmo sítio, e às 5 da tarde ainda estava a dormir. São animais que dormem muitas horas ao longo do dia e que estão mais ativos ao final da noite. Então, faz parte do nosso papel, enquanto serviço educativo, não é? Centro pedagógico, informar as pessoas sobre esta questão. Então, ainda lhe damos algum conhecimento sobre as características e os hábitos destes animais noturnos, que às vezes as pessoas não têm este conhecimento e acham estranho o animal ter tão pouca atividade durante o período em que o Jardim Zoológico é visitado. Para terminar, ainda podemos ter um papel muito importante na investigação científica, em que vocês estão a ver aqui o resultado de um artigo até bastante recente, já aqui deste ano, em que um jardim zoológico fez um estudo com os seus visitantes para provar que a ligação emocional entre o visitante e a espécie, aqui neste caso era com morcegos, aumentou após uma visita ao jardim zoológico, visto que com esta pandemia que houve um afastamento muito grande em relação a estes animais. Estes estudos vão permitir provar que o Jardim Zoológico pode ter um contributo muito positivo na alteração das mentalidades das pessoas e até nas suas atitudes face a muita biodiversidade que existe, incluindo esta biodiversidade noturna. Estou a dizer que apareci aqui de repente, já sabia que o seu tempo estava a terminar, mas deixei estar, porque realmente nos deu aqui muitas pistas. Se tivermos oportunidade, irei fazer algumas perguntas depois no fim, daquilo que nos trouxe, e achei muito, muito interessante saber algumas características destes animais e porque é que existem estas diferenças e a adaptação que eles fazem. Mas se tivermos tempo, depois no fim, iremos então falar mais sobre isto. Passo agora à doutora Ana Rainho. A doutora Ana Rainho é bióloga e investigadora do Departamento de Biologia Animal e Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É licenciada em Biologia pela Universidade de Lisboa, mestre em Ciências de Informação Geográfica pela Universidade de Edimburgo e doutorada em Ecologia pela Universidade de Lisboa. A sua investigação aborda temas de ecologia e conservação relacionados com morcegos e outros vertebrados na Europa e em África. Doutora Ana Rainho, agradecemos muito sabemos que a sua agenda é realmente muito preenchida e por isso é um gosto enorme tê-la aqui como especialista de morcegos. Estou super curiosa para ouvir a sua comunicação e, portanto, passo já a dar-lhe a palavra. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite e pela oportunidade de partilhar um bocadinho os segredos deste grupo tão mal amado que são os morcegos. Portanto, eu vou focar-me num grupo de animais noturnos em particular. O Diogo já deu aqui umas introduções, umas pistas sobre algumas das questões que envolvem este grupo, mas vamos tentar desenvolver um bocadinho. Obrigada a todos também por estarem presentes e pelo interesse em participarem nestes webinars. Portanto, eu vou falar de morcegos e, para começar, explicar um bocadinho o que é isto de ser um morcego. E um morcego, todos os morcegos que existem no mundo pertencem a uma coisa que se chama ordem Quiróptera. E Quiróptera é apenas uma palavra pomposa para dizer que tem as mãos, tal e qual as nossas, convertidas em asa. Portanto, o que eles têm, na realidade, as asas deles são mãos com os dedos muito compridos e com membranas interdigitais a unir cada um dos dedos. O dedo mindinho une-se ao calcanhar, o calcanhar une-se à cauda e do outro lado vai dar o outro dedo mindinho. Portanto, existem
duas subordens, uma chamada Megaquiróptera, outra Microquiróptera. Portanto, eu vou introduzir só assim um bocadinho para vocês perceberem as diferenças. Para começar, há que dizer que existem mais de 1.400 espécies no mundo inteiro, e para quem tem a ideia de que os morcegos são bichos escuros, que andam na noite e saem das profundezas da terra, pronto, ficam aqui só umas fotozinhas. Nós temos morcegos cor de laranja, amarelo, azul, castanho, tudo. Portanto, há todas as cores, todos os feitios. Uns têm olhos grandes, outros têm olhos pequenos, uns têm umas membranas no nariz, outras têm os orelhos muito grandes. Portanto, existe toda em 1.400 espécies, existe uma diversidade enorme, não só de formas, como de comportamentos, como de dieta, de tudo. Portanto, é um grupo muito, muito diversificado. Esta divisão em megaquirópteros e microquirópteros é uma divisão mais tradicional. Portanto, há outras divisões dentro desta ordem, mas é mais intuitiva também. Os megaquirópteros são o que nós chamamos geralmente de raposas voadoras. Portanto, são os morcegos que as pessoas gostam. Tem esta cara de cão, não é? Tem uns olhos grandes, bonitos, tem um focinhito de cachorro ou de raposinha, e ocorrem essencialmente nas zonas tropicais e subtropicais do Velho Mundo. Só para saberem, Velho Mundo é África, Europa, Austrália. Portanto, o Novo Mundo são as Américas. Portanto, nas Américas não existem raposas voadoras, no resto do mundo existem. E elas têm esta particularidade de ocorrer nos trópicos apenas porque é o sítio onde eles têm fruta todo o ano. Ou seja, eles são frugívoros ou nectarívoros. E têm, em regra, dimensões médias a grandes. Não quer dizer que algumas não sejam muito pequeninas, mas são grandinhas. E têm, para se moverem à noite, a sua adaptação é uns olhos muito grandes. Portanto, têm uns olhos muito grandes, com grande visibilidade, mesmo em noite escura. Portanto, eles conseguem ver melhor na escuridão do que nós. Pronto. Os microquirópteros, por outro lado, são em regra pequeninos, ocorrem por todo o lado, portanto existem até, já começam a colonizar as calotes polares, conforme o homem também avança para essas zonas mais frias, são em regra mais pequenitos, e para quem tem a ideia também que os morcegos são cegos, não são. Portanto, os morcegos têm olhos, todos os morcegos têm olhos perfeitamente desenvolvidos, são olhos estruturalmente iguais aos nossos, têm cones, têm bastonetes. A única diferença é que os nossos olhos têm mais cones, são mais sensíveis à cor. Os morcegos têm mais bastonetes, são mais sensíveis à luz. Portanto, eles na escuridão conseguem ver melhor do que nós. Têm imagens menos coloridas, é verdade, mas no escuro veem muito melhor. E estes microquirópteros têm uma outra adaptação que o Diogo já referiu brevemente, que é a ecolocalização, que lhes permite então explorar a noite escura, ou seja, eles são completamente autónomos da existência de luz, o que não acontece com os megaquirópteros, que dependem dos olhos, por isso precisam sempre ter um bocadinho de luz para conseguirem ver. Apenas uma referência, portanto, nós em Portugal só temos microquirópteros, não é? Só temos os morcegos mais pequenos, temos 28 espécies em Portugal, 30 espécies se considerarmos também as ilhas, e todas as espécies que nós temos são insetívoras. Recordemos que os frugívoros é só nos trópicos, não é? E todas as nossas espécies ecolocalizam. E só para vocês terem uma ideia, fica aqui assim umas imagenzinhas das nossas espécies. Nós também temos morcegos cor de laranja, temos morcegos com orelhas muito grandes, como é o caso aqui do morcego orelhudo, temos morcegos que são muito pequeninos, como o morcego anão, o morcego de peluche. Pronto, temos espécies, todas elas muito diferentes, e tirando aqui um que nós chamamos de morcego negro, todos eles não são pretos. Falando um bocadinho das adaptações à noite, portanto, vocês já sabem que os morcegos, uma das principais características é serem os únicos mamíferos que realmente têm capacidade de voo ativo, ou seja, não são planadores, eles são voadores ativos, conseguem dirigir o seu voo, mas ainda há muitas questões sobre como é que surgiu este voo, e como é que surgiu a ecolocalização, e como é que surgiu a nocturnalidade. Quem é que originou o quê? E temos um problema aqui nesta questão, que é o primeiro fóssil que nós conhecemos de morcego é um morcego já completamente desenvolvido. Portanto, não existe qualquer transição, portanto, não temos qualquer informação sobre o ser, o animal que originou o morcego. Portanto, não sabemos se ele era já noturno, se primeiro foi planador, se desenvolveu a ecolocalização primeiro e depois desenvolveu o voo, se primeiro voou, se depois desenvolveu a ecolocalização. O certo é que
os dados moleculares dizem que este antecedente apareceu há cerca de 76 milhões de anos. E o primeiro fóssil que nós temos é de há 48 milhões de anos. Portanto, nós temos cerca de 10 milhões de anos em que não sabemos nada do que é que aconteceu. Portanto, ainda há muitas questões de como é que todo este processo, como é que esta evolução decorreu. E pronto, com os dados moleculares vamos sabendo alguma coisa, mas ainda há muito por descobrir. O que nós sabemos é que atualmente tudo o que é relacionado com morfologia, comportamento, junta aos dois fatores, o voo e a ecolocalização, e o habitat que utilizam. Portanto, tudo isto faz com que as características das espécies dependam sempre do que é que se alimentam, de como é que ecolocalizam e como é que voam, e dos seus voos. E eu estou aqui a falar de ecolocalização, mas o que é esta coisa da ecolocalização? A ecolocalização é a capacidade que os morcegos e outros animais, alguns ratinhos, alguns cetáceos têm, de emitir um pulso de som ou ultrassom e conseguir construir uma imagem auditiva, ou seja, eles a partir dos ecos que recebem desse som que emitiram, portanto, com o atraso que varia entre o som emitido, encontrar o obstáculo e voltar aos ouvidos do morcego, eles conseguem criar toda uma imagem da sua envolvência. E nós pensamos sempre nas ecografias, mas não tem nada a ver. Portanto, eles conseguem imagens auditivas com um detalhe que está muito, muito longe das nossas ecografias e dos nossos radares. Portanto, tem um detalhe, uma informação que lhes permite voar a 60 km/h sem bater em nada. Portanto, e conseguem detectar pequenos insetos e identificar os insetos presa num volume tridimensional e com obstáculos, portanto, com ramos, com folhas, com muito, muito ruído à volta. Portanto, para nós isto é até um bocadinho difícil de conceber, esta ideia de imagem auditiva. Portanto, nós somos animais visuais, mas eles realmente têm olhos, conseguem ver bem, utilizam quando há luz, quando não há luz, recorrem à ecolocalização. Então, mas para que é que então serviu esta ecolocalização? Para que é que isto serve? Para que é que é útil? Primeiro, e já falámos, é o facto de eles voarem à noite. Ou seja, à noite não há muita luz e, portanto, eles precisavam ter uma estratégia diferente para conseguir explorar a noite absolutamente escura. Portanto, os animais dependem da visão, podem ter muita acuidade visual, mas precisam sempre de luz. Os morcegos com a ecolocalização estão completamente independentes da luz. Precisam também de conseguir detectar as suas presas, pequenos insetos, pequeninos insetos, num espaço tridimensional e conseguir capturá-los antes que eles fujam, não é? Portanto, a ecolocalização é excelente para isso. E o terceiro aspecto, que não é menos importante, é que eles conseguem explorar abrigos estruturalmente complexos e sem luz. Apenas os morcegos que ecolocalizam conseguem, por exemplo, utilizar grutas, que não têm completamente, não há luz nenhuma. Portanto, todos os megaquirópteros, aqueles morcegos que têm os olhos grandes e que não têm ecolocalização, os abrigos que utilizam são árvores, zonas de sombra, ficam assim mais protegidos, mas não conseguem encontrar um abrigo ou utilizar um abrigo completamente sem luz, sem a ecolocalização. E então, nós somos animais visuais, como eu já disse, e, portanto, ainda percebemos muito pouco de como é que funciona esta ecolocalização. E para vocês terem uma ideia, acho que vocês sabem, portanto, as mães identificam os filhos em colónias de milhares de bebés, conseguem identificar a partir do som do indivíduo, não é? Portanto, mas nós ainda, pronto, não sabemos muito. E isto não vai funcionar porque eu não partilhei o som quando partilhei a... Bem, então, nós conhecemos essencialmente três tipos de sons dos morcegos. O som de quando eles andam a navegar, quando eles andam a prospectar no espaço, quando eles tentam capturar as presas e, finalmente, quando tentam comunicar com as outras espécies, com os outros indivíduos da mesma espécie, ou seja, quando têm o som social. E toda esta ecolocalização faz com que as espécies evoluam e desenvolvam estruturas muito particulares e que às vezes até tornam os morcegos menos bonitos. Eu imagino a vossa cara quando vocês viram este morcego com esta estrutura nasal. A verdade é que esta estrutura nasal, estas membranas nasais, servem exatamente para a ecolocalização.
as espécies de morcegos que têm estruturas nasais vocalizam pelo nariz, enquanto que as outras espécies andam a voar de boca aberta aos gritos, a tentar apanhar os insetos. Estes são assim mais elegantes, enquanto voam, vão de boca fechada e vão emitir através do nariz. Outra adaptação será esta, por exemplo, do nosso morcego orelhudo, que tem as orelhas do tamanho do seu antebraço. Agora imaginem o que é nós andarmos com umas orelhas do tamanho do nosso antebraço. Estas orelhas foram desenvolvidas claramente por vantagens evolutivas. Estes animais alimentam-se de borboletas, mas de umas borboletas muito, muito particulares. São borboletas chamadas timpanadas. E chamam-se timpanadas porque têm tímpanos ao longo do corpo. Ou seja, elas conseguem ouvir o predador. Quando o morcego se estava a aproximar da borboleta, a borboleta, por isso, simplesmente deixava-se cair no momento certo e o morcego não conseguia apanhar a presa. E então, eles evoluíram de maneira a conseguir emitir uns sons muito, 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 muito pouco intensos, muito, muito baixinho. Mas para isso tiveram que desenvolver estruturas que permitissem detectar o eco dos seus sons muito pouco intensos. E então há aqui uma evolução, uma luta evolutiva entre o predador e a presa, um a tentar evitar um, o outro a tentar evitar que o outro o evite, portanto, e resultou nestas estruturas enormes e de vocalizações muito baixinhas. Vamos ver o que é que as borboletas fazem agora para conseguir ouvir mesmo os sons muito, muito baixinhos dos morcegos e para não serem predadas. E agora também um bocadinho para vocês saberem, pronto, passou a parte mais chata, não é? Mais técnica, e agora para vocês saberem um bocadinho de como é que é isto de trabalhar com morcegos. Bem, como vocês podem imaginar, trabalhar com morcegos envolve trabalhar à noite. Sempre à noite. Muitos frontais, muitas lanternas, muitas pilhas para carregar, muito soninho, muitas noites mesmo, com muitos muito ensonados. Muitas vezes temos que dormir no sítio onde trabalhamos porque já acabamos tão tarde que já não há maneira de ir embora, portanto acabamos por acampar no local onde estamos a trabalhar. Mas em compensação, portanto, nós usamos muito duas metodologias em particular, que são as redes de neblina e os detectores acústicos. Portanto, as redes de neblina são redes muito, muito fininhas, com os fios do tamanho de um cabelo, que é para permitir que os morcegos não as detectem completamente. Isso não é bem verdade, porque os morcegos conseguem evitar as redes, com a ecolocalização conseguem evitar as redes e detectar as redes muito, muito bem. Mas é dessa maneira, portanto, eles depois embatem nas redes, isto são morcegos frugívoros, por isso é que têm mais capturas em África. E, portanto, ficam presos na rede, nós rapidamente retiramos os animais, tiramos as medidas, identificamos a espécie e libertamos-lo e os morcegos vão à sua vida. Também utilizamos muito os detectores de ultrassons. O que é que são estes detectores de ultrassons? Portanto, eu não abordei muito isso, mas a maior parte dos morcegos que ecolocalizam utilizam ultrassons, ou seja, o que é que são ultrassons? Ultrassons são sons que nós não conseguimos ouvir, ok? Portanto, nós conseguimos ouvir entre os 0 e os 20 kHz, é o nosso alcance auditivo. Os morcegos geralmente emitem acima de 20 kHz. Portanto, se emitissem abaixo dos 20 kHz, dos 0 Hz, eram infrações. Portanto, a definição de som é baseada na nossa capacidade auditiva, na nossa humanos. Portanto, os morcegos emitem ultrassons e é por isso que muitas vezes nós não os conseguimos ouvir. Portanto, apenas quando são chamamentos sociais é que eles baixam a frequência e nós conseguimos ouvir mais alguma coisa. Para conseguirmos estudar os morcegos a partir do seu som, existem uns aparelhos que convertem, de facto, os ultrassons em sons audíveis. É o aparelho que eu tenho aqui na mão, tem um microfone e depois permite-nos ajustar a frequência de maneira a nós conseguirmos perceber qual é a espécie que está a passar por nós. Também permite gravar os sons ou os ultrassons para depois nós analisarmos no computador e conseguirmos perceber então que espécies é que estavam presentes na área que nós estávamos a mostrar. Outras coisas que nós fazemos, portanto, capturamos os animais, temos a oportunidade de ver animais muito engraçados, não só morcegos, não é? Mas muitas vezes também outras espécies noturnas igualmente bonitas, igualmente interessantes. Mas também trabalhamos durante o dia, é verdade, e isto mais para visitar os abrigos. Novamente voltamos a um ambiente escuro, voltamos à escuridão das grutas, das minas,
das cavidades subterrâneas. Portanto, é onde a maior parte das espécies, ou grande parte das espécies de morcegos, passa o seu dia, num ambiente completamente escuro, e isto envolve também muito cabo, muita espeleologia, muitos ambientes úmidos, cheios de lama, mas também nos permite visitar sítios lindíssimos que de outra forma não temos oportunidade. Portanto, conhecer grutas com todas as estalactites e todas as formações e todos sítios fantásticos mesmo, fazer viagens de barquinho dentro de uma gruta e visitar sítios que realmente nem toda a gente consegue lá chegar. E eu termino aqui e agradeço a todos a vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana. Foi fantástica esta exposição. Eu acho que deixou aqui o bichinho. Eu acho que vai haver muita gente a querer fazer e ter conhecimentos mais sobre morcegos. Realmente foi muito, muito interessante. Deixou aqui imensas pistas para os docentes trabalharem e poderem desenvolver alguns projetos, não só sobre morcegos, mas também por outras questões. Eu já comecei aqui a fazer várias ligações. Foi realmente muito, muito interessante. Se houver tempo, também irei ter aqui algumas perguntas para si. Mas vou passar já para a Catarina Alves. Catarina é uma aluna, tem 17 anos, é natural de Ilhavo e reside na Gafanha da Nazaré. Atualmente estuda na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, que eu tive o privilégio também de visitar, porque ganharam um outro projeto, e tem feito o seu percurso escolar sempre no agrupamento de escolas da Gafanha da Nazaré. Para além da vida escolar e ativa, é escoteira já há 11 anos e pratica balé clássico desde muito pequenina. Há de me dizer o segredo da gestão do tempo, Catarina. Desde 2016 tem vindo a integrar diversos projetos que o agrupamento desenvolve com os alunos e desde aí que tem sentido sempre vontade de continuar a adquirir novos conhecimentos e novas experiências. Eu sei que a Catarina esteve no programa do Jardim Zoológico, que se chama À Noite no Zoo. É também repórter do Ambiente, que está ligado à ABAI e à Ecoescolas. E eu gostaria, Catarina, que nos falasse da sua experiência, se faz favor. A Catarina há bocado estava com alguns problemas de som, mas neste momento deve estar com alguns problemas de som e de imagem porque deixou de estar presente. Não sei o que é que se passa, entretanto, poderei... Helena, enquanto a Catarina não chega, eu posso aproveitar para enquadrar aqui o programa. Era isso que eu ia dizer. Já agora, como o programa À Noite no Zoo Exato. tem realmente a ver convosco, se não se importa, eu gostaria que enquadrasse rapidamente, enquanto esperamos que a Catarina venha e depois nos fale dessa experiência, se faz favor, Diogo. Muito bem, se ainda dou aqui algum tempo à Catarina para resolver aqui alguma situação que esteja pendente. Pronto, este é um dos nossos programas mais famosos neste momento, que é o À Noite no Zoo, um programa que já houve antes da pandemia do Covid e que tinha muito sucesso e que depois, por força das circunstâncias, teve que ser suspenso. Voltámos agora a ativar este mesmo programa e então é uma oportunidade única para conhecer estes animais que nós aqui temos vindo a falar, não só os que eu falei, a pantera nebulosa, os tigres, os leões, ou seja, muitos felinos aqui que nós temos noturnos, os koalas também, que existem aqui no Jardim Zoológico, mas também morcegos, que também aqui no Jardim Zoológico e à noite, já quando eu saio, agora certamente quando for sair, que já vou ver alguns morcegos a andar aqui pelo espaço e que vivem aqui na cidade, é possível encontrá-los também aqui no Jardim Zoológico, que é sempre uma experiência muito interessante. É um programa que desenvolve competências ao nível da educação ambiental para a sustentabilidade e da educação para a cidadania. Para além disso, está incluído, tem muitas ligações ao currículo escolar, desde o estudo do meio,
ou seja, à descoberta de si mesmo, à descoberta do ambiente natural, à descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade, e depois para outras temáticas também relacionadas com as ciências naturais, com a biologia e geologia, ou seja, é um programa que tem esta ligação direta, desde já como todos os outros que existem aqui no Jardim Zoológico, e que tem este reconhecimento do Ministério da Educação como sendo um complemento à sala de aula e uma aula ao ar livre aqui no Jardim Zoológico. Para além disso, tem ainda uma ligação muito direta com a Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania, em que desenvolvemos várias áreas de competência, como vocês podem ver aqui, do bem-estar, à saúde, ao saber científico, ao pensamento crítico e também os valores da cidadania, da participação, da curiosidade, do espírito de reflexão, que todas elas muito importantes para os nossos alunos e que podem ser trabalhados ao mesmo tempo que nós estamos a fazer uma atividade aqui no Jardim Zoológico, como esta do À Noite no Zoo. Aproveito ainda para dizer que as inscrições ainda estão abertas, ainda existem algumas vagas que podem ser ocupadas. Nós vamos estar a fazer este programa a partir do final deste mês e até ao fim do ano letivo. Okay? Obrigada, então... obrigada, Tiago. Muito obrigada. Eu penso que a Catarina está com problemas de net, mas de qualquer maneira, cá está ela. Olá, Catarina. Então vá, eu já a apresentei e está sem som, não estamos a ouvi-la. Vamos ver se, entretanto, ela consegue entrar. Se for mais fácil, nós partilhamos o PowerPoint da Catarina e a Catarina vai falando sobre ele. Eu acho que ela agora desapareceu mesmo, está complicado. Entretanto, enquanto ela não vem, eu faço aqui uma pergunta à doutora Ana Rainho, se não se importa, que é, tivemos a ouvir esta questão sobre os morcegos. A doutora Ana está um bocado escura, mas sabemos que está aí. E gostava de saber, que foi uma das perguntas que, entretanto, foram colocadas, que é, estes animais são importantes para o ecossistema e de que maneira? Era um dos slides que eu tinha incluído, que resolvi tirar, mas sim, é uma pergunta pertinente, sem dúvida nenhuma. Portanto, são importantes de muitas maneiras. Portanto, podemos dividir, por exemplo, em dois tipos. Portanto, os morcegos frugívoros e os nectarívoros, os megaquirópteros que eu falei, são os principais dispersores de sementes e polinizadores das espécies de árvores, frutos e outras nas florestas tropicais. Portanto, sem estas espécies de morcegos, até mais do que as aves, não teríamos florestas tropicais. Esse é logo assim muito importante. Portanto, como polinizadores, e há sempre um exemplo típico que é assim um bocadinho mais para o engraçado, é que não existiria tequilha se não existissem morcegos. Não é muito importante para nós a tequilha, mas para os mexicanos é realmente muito importante e, portanto, o agave, o cato, que é utilizado para a tequilha, é polinizado por morcegos. Passando mais para as nossas espécies. As nossas espécies são insetívoras, exclusivamente insetívoras. Portanto, eles comem, como podem imaginar, um animal que voa da maneira como eles voam, portanto, eles vão a velocidades muito grandes, até aos 60 km/h, e percorrem distâncias enormes, eles precisam de muita energia e comem muitos insetos. Portanto, eles conseguem comer milhões de insetos numa noite só. Portanto, uma colónia consegue comer muitos insetos. E muitos destes insetos são pragas agrícolas e florestais. Portanto, eles não só controlam as populações de insetos, como controlam populações de insetos praga agrícolas e também, mais nos trópicos, praga de doenças tropicais. Por exemplo, o Anopheles, o mosquito da malária, é predado por insetos. Portanto, muitas das doenças tropicais que são transmitidas por insetos são controladas de alguma maneira também pelos morcegos. Para além disso, de outro aspecto, temos todos os desenvolvimentos tecnológicos humanos que foram baseados nos morcegos. A ecografia, os radares, toda a tipologia de asas utilizadas nos drones, que foram baseadas nas asas dos morcegos. Temos também, muito importante, as bengalas acústicas dos cegos, dos invisuais, que foram baseados também em sistemas de ecolocalização. Muita da medicina cardíaca, muitos dos medicamentos, os anticoagulantes, foram baseados também nos morcegos hematófagos, que são tão mal vistos. Portanto, é um bocadinho em muitas facetas da nossa vida, os morcegos acabaram por ter um papel fulcral em muitas das coisas que permitem a nossa sobrevivência neste planeta também.
Ok, isso foi muito interessante, realmente é uma boa informação que também deixamos aqui para quem nos está a ouvir e realmente com muita, como é que eu ia dizer, cientificamente provado que realmente eles são importantes para nós e para o nosso ecossistema. Não há dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Temos realmente aqui problemas com a Catarina, porque ela está com problemas de som e de imagem, mas de qualquer maneira não vamos deixar de passar o PowerPoint dela. Eu vou pedir à minha colega Dina, se não se importa, que comece a passar o PowerPoint da Catarina. Pelo menos vamos vendo aquilo que ela pode ter feito. Como eu disse, ela é natural de Ilha de Aveiro e estuda na Gafanha da Nazaré. Podes passar, Dina. Ela fez o tal programa, o programa que já foi falado aqui pelo Diogo, à noite no Zoom, também com a missão dos jovens repórteres do ambiente, entre o dia 16 a 19 de fevereiro, no Jardim Zoológico de Lisboa. 4 dias no Jardim Zoológico, ai que sorte que ela teve. A atividade à noite, a missão do Jardim Zoológico. E, portanto, pode passar. Eu vou ver se consigo fazer o que a Catarina poderia estar a dizer. Portanto, eles iniciaram a atividade pouco antes do sol se pôr, como é evidente e como o Diogo também já referiu. À noite, aqui o Diogo pode ajudar. Diogo, tem um pad e paper, não é? Sim, era isso que eu ia dizer. Se quiser, eu posso dar esse contributo, porque acompanhei também esta atividade. Sim, ou seja, nesta atividade à noite no Zoo, não é só vir dormir ao Jardim Zoológico. Há muitas atividades que estes alunos fazem no exterior e até com alguma de proximidade às espécies, nomeadamente fazem pad e papers, fazem uma atividade em que passam a ser morcegos que ficam com a visão assim mais dificultada e então comunicam através de sons e que os colegas que estão no outro lado têm que responder para eles se encontrarem, assim à semelhança do que a doutora Ana falou deste processo da ecolocalização. Têm encontros com os nossos tratadores dos felinos e ficam a conhecer estes animais também por meio de algumas atividades, como é que estão aqui a ver nesta imagem. Depois, aqui são alguns registros que a Catarina deve ter feito aqui ao anoitecer no Jardim Zoológico, que dá sempre algumas imagens incríveis para esse momento. São sempre Olá, acompanhados... conseguem ouvir-me? Olá, Catarina, já te sim, estamos Catarina, a ouvir. agora já pode continuar, vá. A ligação foi abaixo e nós tivemos uns problemas técnicos, mas eu vou tentar, se pudesse meter um bocadinho para trás, não sei, porque eu não sei o que é que falaram. É que, ora, estamos na imagem, né? Na imagem, contextualização, nós já íamos na... Pronto, ok. Sim, sou Catarina Alves, ok. Estudo na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré. Fui selecionada para a missão JRA Conservação Êxito. Isto foi mais ou menos isto seria o que eu iria abordar no PowerPoint, por isso pode avançar. Ok, começando pela atividade à noite no Zoo, tive a oportunidade de participar e começou ao fim do dia e iniciámos com uma atividade com o pad e paper e depois passámos para a ecolocalização, que a meu ver foi das dinâmicas mais interessantes, porque para além de percebermos em que é que consiste, também tivemos a possibilidade de perceber como funciona. Passando assim mais para a visita noturna, fomos à encosta dos felinos, onde tivemos que recolher alguma informação para depois elaborar um pequeno trabalho, e ainda tivemos a oportunidade de estar com um tratador e dele nos falar sobre os diversos hábitos que os felinos têm e os cuidados, dar informação adicional, foi sempre muito por aí. Pudemos observar algumas paisagens bonitas de apreciar. Pode também, entretanto, avançar. Pronto, a atividade não se dirige apenas na parte noturna, mas também durante a manhã, e o dia começa bem cedo no Jardim Zoológico, e foi super interessante perceber como
como é que as coisas funcionam antes de abrirem as portas, assim dizemos, ao público. Há toda uma manutenção das instalações e do espaço para assegurarem que as pessoas estejam lá bem. Tivemos também o Safari no Zoo com as nossas educadoras, a Ana e a Matilde, e mostraram-nos o jardim zoológico durante o dia e falaram-nos muito sobre as espécies que ali têm. Depois, educar para conservar é um dos principais focos do jardim zoológico e talvez a grande missão. E este tipo de atividades, mais concretamente à noite no zoo, contribui também para esta parte de quebrar a barreira entre um visitante normal e haver uma aproximação nossa, e sensibiliza-nos também para outros aspectos igualmente importantes. Acaba por ser uma reeducação tanto cívica como ambiental, porque a escola já nos fornece alguns conhecimentos e alguns conteúdos para este tipo de temas, mas lá está, isto acaba por ser um complemento, e uma vez que eu adquiro tanta informação, depois também posso passá-lo às pessoas à minha volta. É de esperar que depois da escolaridade obrigatória sejam desenvolvidas diversas competências, e é aí que os jovens repórteres eu considero que seja importante. Adquirimos tanta informação e também é preciso saber selecioná-la para depois estarmos aptos a utilizar novas ferramentas para também saber divulgar. E é aí que entra a parte da comunicação. Nós também precisamos de ferramentas para saber comunicar, para saber divulgar e, acima de tudo, chegar aos outros e saber sensibilizar. E outro aspecto também muito importante é que trabalhamos sempre a pares, e nós também precisamos de trabalhar esse nível de competências, no sentido de partilha. Depois passando, ok. Ainda bem que o Jardim Zoológico aposta e promove este tipo de atividades e que colabora em conjunto com os jovens repórteres para o ambiente, porque complementam-se muito bem, e lá está, acaba por ser isto mesmo, a educação ambiental e a literacia nos mídia, que hoje em dia são tão importantes. A nível de feedback, foi super positivo, classificaram a atividade como muito enriquecedora, divertida, que foram todos super atenciosos connosco. Uma coisa que acaba por destacar é o facto de ser diferente, e passa muito por isso, ser diferente, ser interessante e desenvolvermos outras tantas competências, porque eu sei que a escola contribui para formar nos alunos a consciência de sustentabilidade através dos projetos curriculares, e pronto, e acaba por atingirmos estes diversos tópicos. Pronto, não me alongo muito mais, acho que esta frase define muito toda a minha presença aqui. E o que eu acho mesmo é que a aposta neste tipo de atividades contribui para o saber da geração futura, promovendo assim a educação ambiental para a sustentabilidade, porque se queremos que as coisas se mantenham ou que melhorem nestes aspectos, temos que saber chegar também ao foco certo, e cabe-nos a nós também chegar à geração que se irá a responsabilizar por ter as coisas certas e seguir o caminho certo. Obrigada. Muito obrigada, Catarina. Foi um gosto ouvir-te. Eu só queria, antes de acabar, já passamos da hora, mas não faz mal, gostaria muito de saber todos estes projetos extracurriculares e esta integração nos projetos da ABAI, também promovidos pela escola, através do Ecoescolas, e também esta questão dos jovens repórteres do ambiente. Qual é a mais-valia tu tens, que competências é que elas consegues atingir para depois, elas são importantes para as várias disciplinas que tens na escola, aquelas que tens que ter as aprendizagens essenciais para a tua vida escolar? Então, eu considero que a parte do trabalho
colaborativo, a capacidade de comunicação, participar civicamente e ativamente, serão talvez as 3 coisas mais importantes que eu vou levar comigo. Um exemplo super curioso que eu posso dar: durante a missão eu consegui perceber que ao lado das espécies e até perto dos tigres, se não estou em erro, tinha lá, por exemplo, uma árvore filogenética que eu abordei como conteúdo programático numa disciplina, ou seja, também conseguimos ver que as coisas realmente complementam-se, mas acredito que o trabalho colaborativo, a capacidade de comunicação e participar ativamente e civicamente sejam aqueles mais importantes e que eu vou levar comigo e que